falando sobre a família Bolsonaro, mas agora a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, ele vai completar 90 dias de prisão domiciliar e desde então muita coisa aconteceu. E agora, caberá ao ministro Alexandre de Moraes manter ou não a prisão humanitária ao ex-presidente. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é a colunista do portal Metrópolis, Manuela Alcântara, que já está aqui comigo no estúdio. Oi, Manu, muito boa tarde, tudo bem? Oi, Leila, boa tarde a todos que nos assistem. Vamos lá falar um pouquinho de Jair Bolsonaro, prisão humanitária acabando. E eu queria que a gente fizesse uma breve retrospectiva, até para a gente entender o que pode passar na cabeça do ministro Alexandre de Moraes para deixar ou não Jair Bolsonaro ficar em casa por mais um tempo. Neila, se a gente for voltar lá atrás, né, como você falou, vou voltar lá atrás mesmo, lá em 2025, quando a gente estava vendo ali o julgamento da trama golpista. Se a gente analisar, Bolsonaro já estava preso naquela ocasião, mas dentro desse processo que acabou culminando agora na condenação de Eduardo Bolsonaro, que era esse processo que o Igor Gadelha estava falando aqui um pouquinho antes para a gente. Então, ele já estava preso, ele foi condenado, e ali a gente viu que, mesmo antes do processo dele transitar em julgado, né, de ter o acórdão, teve aquela questão da tornozeleira. Ele usava uma tornozeleira eletrônica porque ele estava impedido de sair de casa, né, de transitar ali por meio de embaixadas. Aqui em Brasília tem um setor que é só de embaixadas. Então, o Jair Bolsonaro estava impedido de sair de casa, estava sendo monitorado, e ele tentou queimar essa tornozeleira. Então, ele foi preso novamente, aí já com o acórdão ele foi preso, foi para Papudinha, ficou na Papudinha, depois teve aquele episódio da broncopneumonia, foi para o hospital e no dia 24 de março, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que ele poderia ter essa prisão domiciliar humanitária por 90 dias. Foi uma prisão domiciliar humanitária temporária, né? A gente não tinha visto isso anteriormente em outros casos. Então, ele acabou decidindo isso e Bolsonaro voltou para casa, então, para cumprir aí esses 27 anos e 3 meses de prisão que ele foi condenado no Supremo Tribunal Federal. Dentro desses 90 dias, o ministro Alexandre de Moraes proibiu que ele recebesse visitas, né, de outras pessoas. A gente via muitos políticos visitando aí Jair Bolsonaro, mas o ministro Alexandre de Moraes falou, olha, já que é uma questão de saúde, especialmente pulmonar, né, ali de recuperação, então ele não vai receber visitas. Bolsonaro pôde receber visitas de advogados, e aí a gente tem Flávio Bolsonaro, o filho de Jair Bolsonaro, que é candidato à presidência da República, com acesso maior ao pai, porque ele também se cadastrou nos autos como advogado de Bolsonaro. Então, ele pode visitar o pai como filho e como advogado. A gente tem Michele Bolsonaro, que mora na mesma casa, né? A filha, as pessoas que moram ali. E também ele recebeu as netas, né, de filhas de Flávio Bolsonaro e a nora, nesse período aí de 90 dias que serão completados agora no dia 25, né? Ele também recebeu os médicos, fisioterapeuta, continuou todos os tratamentos e a defesa de Jair Bolsonaro semanalmente apresentou ao ministro Alexandre de Moraes relatórios médicos. Nesses relatórios, Bolsonaro veio evoluindo, foi ali apresentando algumas melhoras no quadro clínico, né, justamente associada aí pelos médicos a essa questão da prisão domiciliar, mas nos últimos dias, os episódios de soluço começaram a ser intensificados. Já ali no dia 12 de junho, os médicos já falaram nesses relatórios do STF, para o STF, né, que ele precisaria passar por novos exames. Então, os advogados pediram a autorização para que Jair Bolsonaro passe por novos exames no DF-Star, que é o hospital que ele vai aqui em Brasília, e teve o caso da arma, né, Neila? Ali, um agente do GSI, que é esses agentes que fazem a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como ex-presidente, ele tem direito a seguranças particulares, né? Não só aqueles policiais que estão ali na casa dele, mas ali para garantir a custódia, né, da prisão, como também as seguranças privados, né? Não privados do governo, mas seguranças dele, pessoais.
Então, ele pediu a esse segurança que arrumasse uma arma dele. E esse segurança foi parado numa blitz da Polícia Militar aqui do Distrito Federal e falou, olha, essa arma é do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi aberto um inquérito na Polícia Civil do Distrito Federal. Isso tudo foi informado ao ministro Alexandre de Moraes e ele autorizou que Jair Bolsonaro seja ouvido também nesse inquérito para saber por que ele foi manusear essa arma, por que ele pediu para arrumar uma arma, sendo que ele está preso e em quais circunstâncias isso se deram. Então, acho que aí nesses quase 90 dias foi mais ou menos essa situação que a gente viu ali dentro da prisão domiciliar. Teve alguma atuação, algo que Jair Bolsonaro possa ter feito que pode prejudicá-lo nessa questão do Alexandre de Moraes mantê-lo na prisão domiciliar? Por exemplo, essa questão da arma? Durante a prisão, Neila, ele não descumpriu nenhuma das medidas ali impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Que seria não usar telefone, não aparecer em vídeo. Ele não teve nenhum descumprimento com relação às medidas impostas. Mas essa questão da arma, ela vai ter que ser muito bem explicada, porque, de fato, até o ministro coloca ali na decisão dele, quando ele autoriza essa oitiva, que vai acontecer amanhã, é muito estranho, né? Porque uma pessoa presa, né, em prisão domiciliar por questões de saúde estaria manuseando uma arma. E mais, por que ele quer consertar essa arma? Né? A defesa apresenta ali nos autos que Bolsonaro é ex-militar do Exército, né? Então ele tem de fato essa credencial para ter a arma, e isso não foi proibido pelo ministro Alexandre de Moraes, mas provoca uma certa curiosidade ali no ministro, né? O porquê do manuseio dessa arma. Essa questão da prisão domiciliar, ela deve ser analisada já aqui nos próximos dias, né? Já deve estar, enquanto a gente está conversando aqui no gabinete, em análise. Mas eu acredito, Neila, assim, analisando as últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes com relação ao caso específico do Bolsonaro, que ele não vai tomar essa decisão sozinho. Ele deve compartilhar essa responsabilidade, né? Aí, no trâmite desse processo de decisão, eu acredito que Alexandre de Moraes deve pedir aí esses laudos de saúde de Jair Bolsonaro, deve pedir também a opinião da Procuradoria-Geral da República e até vindo laudos médicos particulares, se ele autorizar, né, essa ida de Bolsonaro ao DF-Star, pode ser que ele peça, como da última vez, laudos aí da Polícia Federal, dizendo se realmente Jair Bolsonaro tem condições de voltar ali para a cela da Papudinha. Quando o Bolsonaro estava na cela da Papudinha, ele teve uma série de intercorrências, né, de saúde, teve a questão também do ombro, que ele teve que passar por uma cirurgia, teve essa broncopneumonia. Então, eu acredito que Alexandre de Moraes não vai tomar essa decisão sozinho. Mesmo porque, o que acontece? A gente está em ano eleitoral. E a gente sabe que a família Bolsonaro tem toda essa questão com o STF, né, e o ministro Alexandre de Moraes. Isso é usado. Como a gente viu também ali aquela questão do Zema, que foi muito usada contra o ministro Gilmar Mendes, isso vai catapultando, né, ali as candidaturas mesmo, traz uma certa visibilidade. Então, toda cautela é pouco. Não estou dizendo que o ministro vai decidir por uma questão política, obviamente que ele vai ver toda ali a questão mesmo processual e vai agir dentro da lei. Mas isso tudo pode ser usado, Neila. Bolsonaro está em domiciliar na época da eleição, isso é bom? É ruim para o Flávio? Bolsonaro está na Papudinha na época da eleição, isso é bom ou é ruim? Acredito que isso na campanha também vai ser um mote. Então, nos próximos dias, a gente vai ver esse passo a passo aí e, a meu ver, dentro da minha análise, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes vai se cercar por todos os lados, né? Todos os lados da lei, vai se cercar de todas as maneiras para que não haja questionamentos da decisão dele. Agora, a gente pode dizer que a família Bolsonaro e o PL estão um pouco amarrados no quesito de poder falar, se manifestar sobre o Supremo Tribunal Federal. Eles falavam bastante. Por conta da domiciliar do Jair Bolsonaro, está todo mundo mais
mais quieto, né? Está sempre com um passo para trás, com medo de que a domiciliar de Jair Bolsonaro possa ser revogada. Assim, Neila, nos últimos dias a gente viu aí essa questão do Donald Trump, né? Aí da taxação, o Flávio foi lá conversar, né, com o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, eu acredito que eles podem sim estar mais polidos, né? Essa questão dos ataques frequentes, mas ainda existe aí até de atuação do Eduardo Bolsonaro, né, que criticou bastante o STF, até quando o julgamento ocorria na semana passada, Eduardo Bolsonaro ainda publicava bastante ali no Twitter críticas ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, existem essas críticas ainda. Há ali, né, uma questão que eles alegam ser de autoritarismo, né, ataques ao Supremo Tribunal Federal. Ainda existe, claro que a frequência com o Flávio diminuiu, sim, do que a gente via ali em 2018, 2022, né? Mas ainda existe aí essa animosidade, né? Bom, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Gadelha. Agora é um momento de que, se for preciso, a Michelle e o Flávio, mais uma vez, vão precisar falar com o ministro Alexandre de Moraes e mais, capitalizar isso, né? Porque os dois acabaram disputando. Quem é que teve ali maior presença ou maior culpa, digamos assim, trouxe esse benefício para o Jair Bolsonaro junto ao Alexandre de Moraes. Maior resultado, exatamente, né? Ali, a Michelle foi até o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, eles chegaram a conversar 2 vezes, né? E, assim, o ministro tem tomado uma postura de que ele ouve as partes, né? Ali pediu uma audiência com ele ouviu também aí o relator, né, do PL da dosimetria. A gente também está com essa análise no Supremo Tribunal Federal, né, daqueles casos da Débora do Batom, até do próprio Jair Bolsonaro, da aplicação da lei da dosimetria, né, isso ainda está ali parado por um pedido de vista. Então, assim, a postura do ministro Alexandre de Moraes tem sido de ouvir, sim, a Michelle. E ela já falou algumas vezes que não vai medir esforços, né, para ir lá conversar com o ministro, expor as questões dela, né? Existe aí uma animosidade familiar, né, com relação a Michelle. É um assunto muito delicado para a família. A gente viu ali até na posse de Cássio Nunes Marques, ali no TSE, eu trouxe algumas notícias na coluna, Michelle abraçando o ministro Alexandre de Moraes, eles conversaram ali cordialmente, né? Então, assim, existe sim essa relação, essa questão dos pedidos, e o ministro, nesse momento, ele não vai se negar a receber, né? Agora, assim, quem vai ganhar os louros, né, se caso o Bolsonaro se mantiver em domiciliar, aí a gente tem que analisar os próximos passos, o que acontece daqui para frente, né, para saber quem vai colher o quê, se vai colher o que plantou ou se vai colher além disso. Então vamos lá, seguir acompanhando, a semana inclusive decisiva para isso. Manu, muito obrigada. Olha, mais informação na coluna da Manuela Alcântara lá no portal metrópolis.com. Obrigada, Manu. Obrigada, Neila. Boa tarde a todos que nos assistem.